17, a partir do versículo 12. Não sei se eu vou ler todos os versículos, mas gostaria de ler 1 Samuel, capítulo 12. Não, desculpa. Capítulo 17, versículo 12. A partir do versículo 12. Todos acharam? Quem achou diz amém? Quem não achou diz espera um pouquinho, pastor. Ninguém pediu para esperar. Vamos ler então. Olha só. Davi era filho de Jessé e Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho a apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vá depressa ao acampamento, ter com os teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles, então, com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Dali, Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme o seu pai havia ordenado. Até aí tá bom, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite tão especial. E temos a certeza, Pai, que os céus estão abertos sobre nós e que o Senhor tem algo poderoso para o nosso coração. E nessa hora eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos. Faz em mim, através de mim, a Tua vontade, somente a Tua vontade. Porque importa que o Senhor cresça e eu diminua, para o louvor e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode sentar, fique à vontade. Amém, irmãos? Como eu disse, eu tenho aqui a honra hoje de compartilhar a palavra. E eu sei que vocês estão falando sobre aliança e compromisso. Vocês têm todo domingo aqui compartilhado acerca desse tema, acerca daquilo que Deus tem colocado no coração da igreja. E hoje eu quero ministrar com você, eu quero trabalhar com você esse tema: aliança e compromisso, o poder da obediência. Como eu disse, eu sou o pastor da rede de jovens. E a nossa rede de jovens é a GO2, que é a geração que ouve e obedece. Então, obediência nos últimos tempos tem estado no meu DNA de pastor, no meu DNA pastoral, ouvir e obedecer. E eu venho de um tempo em que nós não tínhamos muita estrutura, nós não tínhamos praticamente hoje nada, né, do que nós temos hoje. Talvez você olhe para a sua igreja aqui em Barra Velha e pense que você tem pouco. Eu quero dizer que você tem muito, porque comparado com o que nós tínhamos antigamente, né? Eu mexo com os guris lá na igreja. Obviamente, se você vê a estrutura da igreja gigante, você vai dizer: a estrutura é gigante. E hoje os guris lá, os músicos, eles têm os instrumentos deles, e eu era músico, comecei no ministério na adoração, e eu mexo com eles, eu digo: vocês têm que dar glória a Deus, que vocês têm um instrumento bom hoje para tocar. Porque na minha época de música, a gente tocava era pau com corda. O instrumento era empenado, não tinha nem o dinheiro para mexer, né?
puxava para um lado, puxava para o outro, para desempenar. E hoje nós temos uma estrutura linda e maravilhosa. Eu sou desse tempo em que nós precisávamos crescer e não tínhamos recursos, porém nós tínhamos uma vida de obediência. Eu lembro por muitas vezes o meu pastor olhar para mim e dizer: vamos lá, vamos avante, vamos fazer tal coisa. E aí eu agarrava e fazia. Eu tive o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Davi, pelo pastor Henrique. Pastor Davi veio, obviamente, depois do pastor Henrique. Pastor Henrique, o homem, pai da pastora Santa, quem conhece a pastora Santa, sogro do pastor Leonardo. Pastor Henrique, ele é um homem incrível, ele foi um homem incrível, ele marcou a minha vida, ele me discipulou. E o pastor Henrique, ele era um homem rígido na obediência. Eu lembro que quando eu fui ajudar ele a construir a igreja lá no bairro Taquibarim, Rio Grande, eu não sabia fazer nada, um adolescente, jovem, adolescente. Nós íamos fazer o concreto, a massa, a levantar os tijolos da igreja, a fazer as vigas da igreja. Eu não sabia virar concreto, não sabia fazer massa. E eu ia fazer, ele ficava bravo. E ele vinha me corrigindo: daqui não é assim. Me ensinava, pastor, eu vou fazer. Pastor, eu vou obedecer. Ele estava assim, fáveis. E aquilo foi forjando o meu caráter, foi forjando a minha vida cristã, a minha vida de servo de Cristo Jesus. E hoje eu honro a vida deles. Onde eu vou pregar, eu falo dos meus pastores, que eles foram homens especiais, que plantaram sementes poderosas na minha vida e que me tornaram quem eu sou. Então, se eu pudesse aqui compartilhar com você quem são as 3 maiores referências na minha vida como pastor: pastor Henrique, pastor Davi, pastor Leonardo, hoje, que é meu irmão, são as maiores referências de homens de Deus que eu tenho, que ousaram obedecer a Deus, têm vivido milagres, têm vivido, experimentado o crescimento da igreja. Nós, obviamente, como igreja, família que somos, temos também vivido esses milagres. E aqui não é diferente. Nós oramos por Barra Velha, nós oramos por essa casa, nós oramos por esse pedacinho da família que está um pouquinho longe, porém perto na oração, porém perto no carinho, no amor que nós temos por essa igreja. E eu tenho certeza que 2 anos é apenas o começo. Primeiro passo, apenas um pequeno passo para muitos outros anos que virão de crescimento, de poder sobrenatural de Deus. E por causa da obediência, a bênção da obediência, por causa de um homem que ousou obedecer a Deus, tenho certeza que vocês viverão milagres extraordinários aqui. Amém? Glória a Deus. Quando eu bebo água, você então, glória a Deus. Eu peço perdão porque a minha voz está um pouco rouca, né? Não, tá, benção. Estou meio rouco, a gente veio de um retiro, um encontro com Deus, um face a face, como a gente chama na nossa igreja. E então a gente gasta muita voz lá, ministrando naquele retiro. Mas estou recuperando, graças a Deus. Deus tem dado graça. Amém? Vamos adiante. Eu nem comecei a pregar. Você está pensando, você está pensando, não. E eu ainda não vou pregar, eu ainda quero compartilhar algumas coisas com você. Não estranhe um pouquinho o estilo de pregação ou de pregador. Como eu disse, sou pastor de jovens, então tem todo uma raiz aqui jovem. Eu sou jovem, doutor, né? Você percebeu? Não tem dúvida, o seu eu é o guri. E sou mesmo, graças a Deus. Olha só, Deus está levantando pessoas para influenciar, transformar, ser a diferença e a resposta para essa geração. Preste atenção no que eu estou falando. E essa pessoa é você. Olha para o irmão que está do lado aí, é você. Agora do outro lado, do irmão disse, viu, pastor, eu estou falando contigo. Você é a resposta para essa geração. A nossa geração é para que o Espírito gere, a nossa oração, perdão, é para que o Espírito gere uma santa inquietação em você, em seu espírito, e você deixe de lado as suas desculpas.
desculpas e comece a viver o sobrenatural de Deus. Você tem a palavra de Deus, tem a promessa, as promessas de Jesus sobre a sua vida, ministério e unção do Espírito Santo que te capacita para o crescimento sobrenatural e exponencial. Nós vamos ver o texto que lemos, vai falar de Davi, e eu tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento já ouviu falar um pouquinho da história de Davi, quando Davi derrota a Golias, o gigante. Eu tenho certeza que você conhece essa história. E por que Davi viveu tudo o que viveu? Por que Davi foi lá e derrubou o gigante, ao qual o exército de Israel, que era muito vitorioso, já tinha vencido batalhas extraordinárias, debaixo da presença de Deus, debaixo da obediência de Deus, porém ficou amedrontado diante do gigante, de um homem. Mas Davi, um menino, um jovem, que vai ali, menino de recados, né? O pai enviava o filho lá para ver como os irmãos estavam, e diante daquele cenário, Davi se coloca em obediência ao seu pai e a Deus. Por causa dessa obediência, Davi se torna rei, vence ao gigante, vence a batalha. Deixa eu dizer uma coisa já no início dessa ministração, dessa palavra. Talvez você ainda não venceu, não avançou, porque você ainda não se curvou em obediência à palavra de Deus, porque você ainda não está obedecendo. Poxa, pastor, o senhor veio lá de Rio Grande para cuidar pesado assim. Igreja, Deus tem me levado a ministrar, tanto lá na nossa igreja sede, quanto nos lugares que eu vou, sobre um tempo em que nós precisamos de nos agarrar, nos aprofundar nas Escrituras, um tempo de fundamento, de ter a nossa fé alicerçada na palavra, em Cristo Jesus. Amém. Não em movimentos, ainda que movimentos sejam importantes. Porque todo avivamento começa com movimento. Amém? Se nós não nos movemos, não tem avivamento. Porém, nós precisamos nos mover firmados na palavra de Deus, obedecendo a palavra. Deixa eu dizer para você, não é parte dela, mas é toda ela. Amém? Nós não podemos obedecer em parte aquilo que Deus nos deu por completo. Nós não podemos obedecer em parte aquilo que precisa ser inteiro. Eu não posso entregar um braço para Jesus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Se eu quero viver uma transformação, se eu quero viver algo novo, se eu quero viver um crescimento, se eu quero experimentar algo sobrenatural de Deus, eu preciso me entregar por inteiro. Amém? Você está entendendo? Então eu preciso obedecer por inteiro a palavra de Deus. Eu preciso obedecer o poder da obediência. A obediência levou Davi a derrotar o gigante. Olha só, a obediência de Davi levou a Davi a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Afinal de contas, então, pastor, o que é obedecer? Você sabe o que significa a palavra obediência no grego? Upakoi, ou upakoe, é a palavra. Upo, sujeito, a. Ako, que é o akoi, ouvir. Então, obediência, obedecer é sujeitar-se a ouvir. Eu volto a jogar para o meu lado, obviamente. Ouvir e obedecer são uma coisa só. A obediência é ouvir o que Deus está falando, é ouvir o que a autoridade espiritual está falando, é ouvir o que o seu líder está falando, é ouvir. Isso é obediência. Ouvir e obedecer são uma coisa só. Não tem como eu viver, eu querer viver o extraordinário, se eu não ouvir e obedecer, se eu não viver em obediência. Queridos, nós estamos hoje aqui em Barra Velha comemorando 2 anos, é porque alguém decidiu obedecer. Amém. Obedecer o chamado de Deus, ser a resposta para essa geração
ser alguém que vai falar de Jesus aos 4 cantos dessa terra. Sabe, nós como igreja lá em Rio Grande, nós estamos expandindo, nós estamos crescendo. Dentro de muito pouco tempo você vai receber a notícia aqui do nosso terreno, do início da nossa construção, da nova sede, da nova igreja. Não tenho dúvida, não sei se o pastor Rogério já mostrou aqui no vídeo. Não? Tem um vídeo? Vocês têm um vídeo? Vou mandar um vídeo aqui para vocês conhecerem a nossa igreja sede lá, como ela vai ficar. Depois eu vou mandar para o pastor vai passar para a liderança da igreja. Vocês verem que extraordinário que Deus vai fazer naquele lugar. E aí, você vai olhar assim, pastor, é estrutura, nós temos que cuidar. A gente ouviu muito isso quando a gente lançou o projeto Imagine, que é o projeto de construir a igreja nova lá, de termos de fato a nossa propriedade. E muitas pessoas disseram, mas isso é só estrutura, isso é só estrutura, isso é só estrutura. Não, é um legado que nós vamos deixar para a região sul da nossa nação. É um legado que nós vamos deixar para Rio Grande, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, toda a geração que virá depois vai colher os frutos daquilo que nós estamos plantando lá naquela terra. E você também vai colher, porque nós vamos expandir como igreja. Nós vamos expandir em recursos, nós vamos expandir em vidas. São todas as pessoas sendo ganhas para Jesus. Essa é a nossa visão, ganhar todo mundo para Jesus. E nós precisamos obedecer aquilo que Deus está falando. E se você olhar, depois quando você ver esse vídeo, você vai dizer assim, pastor Leonardo, capô. Porque de fato nós estamos nos movendo em obediência. Porque com os olhos naturais é impossível fazer o que nós estamos fazendo lá. Na verdade, se nós olharmos para a realidade daqui, com os olhos naturais é impossível fazer o que estamos fazendo aqui. Então Deus, nós estamos nos movendo em obediência. É de fato colocando a nossa fé em ação e dizendo, Senhor, eu tenho fé. E a gente põe o pé, Deus põe o chão. A gente avança e Deus manda o recurso. A gente se move na visão, obedecendo o que Deus está falando. E Deus acrescenta nas nossas vidas. Talvez um pouquinho que falta para você viver um extraordinário Deus na sua vida é a obediência. É obedecer. Amém? Amém. Vamos adiante. Agora acho que eu vou começar a pregar. A obediência evita que você sofra sem necessidade. Jesus em João 15 traz uma definição sobre a obediência. João 15, versículo 9 a 11. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneçam no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Obedecer aos mandamentos, permanecer no amor. Aqui existe um update ou uma atualização em obedecer. Jesus quer que a partir da sua obediência você permaneça no amor dele. Não existe atalhos. Nós precisamos obedecer a Deus para que possamos permanecer no amor de Deus, para que você viva o poder da obediência. E agora eu começo. Trilhe uma jornada de obediência. Parece redundante eu falar isso, mas é necessário que eu diga para você que para você viver o poder dela, você precisa obedecer. Amém? Olha só, a gente vai ver, a gente viu lá no versículo 17, deixa eu ver se no 20. A gente vê Davi se levantando em obediência. Davi recebe uma missão, ele recebe um envio, ele é enviado pelo seu pai em obediência para uma missão que era levar lá o alimento para os seus irmãos e ter a notícia dos seus irmãos. Davi então se levanta em obediência e vai para aquele lugar. Quando Davi se posiciona em obediência ao seu pai, ele vai em direção ao milagre.
que Deus tinha para ele, ainda sem saber o que Deus faria naquele momento, naquele lugar, o que Deus tinha preparado para ele. Mas Davi, em obediência, foi, sem ver, mas ele creu no que Deus tinha. Então Davi se move em obediência. Você precisa se mover em obediência. Você precisa obedecer, não é só ouvir, é obedecer. Lembra? É uma coisa só. Ah, eu ouvi. Não, você só ouve quando você tem a ação de obedecer. Falar que você ouviu, porém você, pastor Rogério, eu desviou a igreja, nós vamos hoje para a direita. E aí você ouviu que o pastor falou que você vai para a direita, mas ele disse, não, eu não quero para a direita, eu vou para a esquerda. Você na verdade não ouviu, você escutou, porém você não ouviu, porque ouvir é obedecer. Amém? Esse tópico ele parece até óbvio, mas a verdade é essa: o Evangelho está na simplicidade. Como está seu coração depois de receber uma profecia? Como fica o seu coração quando você faz aquilo que não gosta? Obediência, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a nossa liderança e obedecer lá. Talvez você trabalha numa empresa, talvez você tem um patrão lá, você precisa obedecer para que você seja abençoado. Talvez você é proprietário, você é dono de uma empresa, você precisa obedecer às regras que você mesmo criou, né? Você planejou e você vai precisar obedecer o planejamento para que as coisas deem certo. Não existe vida, não existe bênção na desobediência. Sabe, é tão forte falar, mas se a gente olhar para a Bíblia e falar sobre desobediência, sobre rebeldia, a Bíblia vai dizer que a rebeldia ela é comparada ao pecado de feitiçaria. Então, seja um cristão obediente. Amém. Glória a Deus. Porque senão diante de Deus nós vamos estar como feiticeiros. É assim que é, querido. Eu não posso mudar a palavra para trazer talvez, pastor, ser mais leve, menos duro. Não, essa é a palavra de Deus. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra de confronto. Ela precisa tirar você da zona de conforto, trazer você para a realidade do Evangelho. Puro, simples, porém transformador. Se nós escolhemos obedecer o Evangelho. Nós só vamos viver um crescimento como igreja se obedecermos às Escrituras. Nós só vamos viver mais 2, 20, 30, 40, 50, 100 anos de milagres se nós obedecermos. Então não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo te roubar da presença de Deus, te tirar do amor do Pai. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Então aí, glória a Deus. Prometo para você que eu vou terminar aqui e você vai dar uma glória bem forte. O Evangelho ainda é sobre renúncia e perdão. O Evangelho ainda é sobre confronto, ainda é sobre mudança, ainda é sobre transformação. Esse é o Evangelho de Cristo. Pastor, mas Deus tem bênção para mim? Tem, porém Ele só vai te abençoar se você obedecer o Evangelho, se você viver as Escrituras, a palavra de Deus. Querido, Deus tem me levado, Deus tem sacudido a minha alma para que eu pregue, para que eu fale para a igreja. Está aqui, é isso que nós precisamos viver, é isso. Aqui está, querido, a nossa segurança, a nossa proteção, aqui está a nossa prosperidade, aqui está a nossa vida com Jesus, porém eu preciso obedecer. Sabe, às vezes eu me deparo com pessoas que querem viver milagres, chegam na igreja, pastor, eu quero viver milagres, eu quero ter a minha vida transformada. Aí você diz, então não renuncia o pecado, renuncia isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí a pessoa vai puxando. Pastor, mas eu só queria um milagre. Mas não tem milagre, não tem vida extraordinária se não tiver renúncia e obediência. Não está fumando? Tá fumando. Está fumando? Tá ao vivo, mas
Não está ao vivo? Ah, não tem problema, a gente corta essa parte. Olha só, eu atendi um jovem, já de 20 alguns anos, que se casou há pouco tempo. E aí, eu como pastor de jovens, né, a minha orientação sempre é para a juventude. Quando eles me perguntam assim, pastor, pode namorar? Aí eu pergunto, que idade você tem? Aí eu tenho 15. Não pode. Aí eu tenho 16. Não pode. Aí eu tenho 17. Não pode. Aí eu tenho 18. Aí eu já, tenho 18. Eu trabalho? Não, ainda não. Está, vai para a renda. Você tem dinheiro para levar a namorada para comer um cachorro quente? Fala a Deus! Aí ele olha para mim assim, Fala a Deus! não, mas eu posso pedir para meu pai e para minha mãe. Não pode namorar. Tem 20, chega para mim, pastor, posso namorar? Querido, já tem recurso, está trabalhando, está estudando, terminou a faculdade? Não, ainda não. Então não pode namorar, querido. Vai estudar, vai. Sabe porque às vezes a juventude eles querem namorar. Né? Eles estão me olhando aqui aos guris. Aí eles querem namorar. Só que aí eles vão namorar, querido, e eles não têm dinheiro para pagar um cachorro quente. Está brigando com o pai e com a mãe para ir para o colégio, terminar o ensino médio, ensino fundamental, mas aí eles querem namorar. Então a minha orientação é como pastor de jovens, menor de idade não pode namorar. Se o pai deixar, aí o pai e a mãe que vão responder, mas eu não. E aí esse jovem, eles estavam namorando, vieram para mim junto com os pais são uma delícia, não se servem lá. Ah, pastor, a gente quer namorar, e o pai disse, olha, acho que não é o tempo de vocês namorarem. Vou ser bem sincero com vocês, cantaram lá no gabinete, conversaram comigo. Eu disse, olha, não é o tempo, acho que vocês precisam ainda ajustar algumas coisas na vida de vocês. Né? O menino não trabalhava, tinha recurso, era militar, do exército, né? Soldado. E aí, na época, eu disse, cara, acho que não é hora, acho que primeiro termina aí o exército, ver se vai continuar, se não vai, resolve primeiro essas coisas e depois vocês namoram. O que vocês acham que eles fizeram? Foram namorar. Eu disse que não era namorar. Os pais também não estavam felizes com o namoro. Nem tinham que falar, a gente acha que não, mas eles querem. Olha, eu falei que não, mas a responsabilidade é deles, né? Afinal de contas, eles já são maiores de idade. Começaram a namorar. E aí resolveram casar. Aí eu fui mais duro ainda. Disse, olha, acho que não é o tempo. Vocês já têm casa, vocês já sabem onde vão morar, o que vão fazer. Não, pastor, não sei. Ainda não, mas a gente precisa, a gente quer. Diz, olha, vocês estão acelerando, o processo não precisa ser tão rápido assim. Aí o que vocês acham que eles fizeram? Não, eles fizeram pior ainda. Eles saíram da igreja. E casaram. Né? Porque o pastor disse que eles vão casar. Os pais continuavam lá. E aí eles foram, né? Obviamente chateados comigo, bravos comigo, né? E eu acompanhando de longe. Aí alguns, acho que um mês e pouco atrás, quem surgiu lá na igreja? Lembrando que os pais estão lá, os pais são líderes lá na igreja, trabalham com a gente lá. Mas eles, como maior de idade, escolheram, volta ele. Aí parece até aquela musiquinha do Chaves, aquelas coisas, volta o campo arrependido. Aí lá voltou ele assim, pastor, eu preciso conversar contigo. Ele disse, vamos conversar, meu filho. Entra ele no meu gabinete, em lágrimas já. Pastor, me perdoa, pastor. E eu disse, te perdoo, filho? Não sei nem o que é, mas eu te perdoo. E ele, não, pastor, porque eu não lhe ouvi. E agora eu não sei o que eu faço na minha vida. Porque o meu casamento está Aí o que vocês acham que eu falei para ele? Isso, separa dela. Não, eu disse, filho, agora, vai lá para tua esposa, pede perdão para ela, luta pelo teu casamento e vem porque eu vou te abraçar. Tu e ela, vem que as portas estão abertas. Não, pastor, mas o senhor nos aceita, meu filho.
Cristo te aceita. Quem sou eu para aceitar alguém? Eu estou aqui, meu papel é abraçar, é te cuidar. Vamos lá, eu vou te ajudar. Eles estão lá agora na igreja, retornaram. E aí agora eles falam para todo mundo assim: gente, escuta o pastor, obedece o pastor. Vai lá, escuta o que o pastor falou. Porque se eu tivesse escutado. Então, gente, obediência gera bênção. Amém. Ah, pastor, claro, a gente está falando aqui de obediência espiritual, pastoral, também institucional, lá na sua empresa. Óbvio que a gente vai olhar para tudo isso. Obviamente, você não vai obedecer lá a uma pessoa que é corrupta, suja, você vai ter que sair disso. Mas aqui nós sabemos que isso não acontece. Nós temos pastores, homens de Deus, pastor Leonardo, pastor Rogério, pastor Wilson, pastor Wagner, pastor Denis, os outros pastores da igreja, todos são homens de Deus. Nós temos muito cuidado e temor a Deus. Nós pregamos o evangelho puro e simples. Você vê que a gente é tudo muito simples, muito parecidos também, né? Eu gosto muito dessas cristocidências. Quando a gente começa a conversar, a gente vê que as histórias elas são parecidas. Nós viemos de um mesmo contexto, de uma mesma realidade, porém vivendo milagres debaixo de Deus. Não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, vou falhar muito em algumas vezes, porém eu tenho buscado uma vida de santidade, temor diante de Deus e obediência. Deus manda, eu faço. Gente, eu já fiz tanta coisa, eu já fui embora para o Paraná, eu já fui embora para Santa Rosa, pastoreei a igreja de Santa Rosa por 4 anos e meio, larguei tudo, vida profissional, salário bom, a minha esposa trabalhando numa instituição boa, para ir embora de Rio Grande, para pregar o Evangelho. Pregamos o Evangelho 4 anos e meio, nos dedicamos à igreja, voltamos para Rio Grande, largamos lá empregos bons, salários bons, para voltar para Rio Grande, por causa daquilo que Deus pediu para que a gente fizesse. E Deus tem me abençoado por causa da obediência. Então vai ser diferente com você. Então obedeça, vive em obediência. Pastor, eu não sei o que fazer. Ouve a voz de Deus. Deus está falando com você. Às vezes a gente fica dizendo, clamando, Deus fala comigo. E Deus está falando com você. Você só precisa se posicionar para viver o extraordinário. Querido, eu tenho certeza que Deus tem uma nova estação. Estamos completando 2 anos de igreja. Eu tenho certeza que esse próximo ano será um ano sobrenatural de Deus sobre essa casa. Será um ano que você vai viver coisas que você nunca imaginou. Eu não tenho dúvida. Sabe por que eu tenho essa certeza toda? Porque eu sei que o Evangelho está sendo pregado nesse lugar. Eu sei que tem pessoas aqui buscando uma vida de obediência em Deus. E se você trilhar esse caminho, eu não tenho dúvida que você vai viver coisas extraordinárias. Amém? Para você viver o poder da obediência, trilhe uma jornada de serviço. Diga, ai, ai, ai. Não, mais forte porque vai doer. Ai, ai, ai. Sabe por quê, querido? Como eu disse, eu sou pastor, líder do propósito de serviço da nossa igreja. Servir está no meu DNA. Eu amo servir. Eu sou, como a gente diz no nosso meio, né, íntimo, eu sou rato de igreja. Como eu disse, o começo do meu ministério pastoral, por mais que eu tenha sido ungido lá na frente, lá atrás eu já estava sendo treinado por Jesus, por Deus. Quando eu fui para a igreja adolescente, as primeiras coisas que eu fiz foi construir igreja. O pastor Henrique estava construindo a igreja do Paraná. E aí eu fui servir lá, aprendi a servir, valor. Como eu disse, eu venho de uma família desestruturada, então eu não tinha uma referência paterna, eu não tive meu pai presente na minha adolescência. Meu pai saiu de casa, eu tinha 13 anos de idade, então eu não tinha essa figura. O pastor Leonardo, logo depois, aos 17, 18 anos, foi para o campo missionário, foi pastorear a igreja, já muito novo. Então eu fiquei sem referência. O pastor Henrique foi meu pai, foi meu irmão, meu amigo,
meu conselheiro, meu instrutor, meu discipulador, foi muita coisa na minha vida. E ele me ensinou a servir um homem de Deus já de idade. Eu lembro que muitas vezes eu e a pastora Maria Teresa brigaram com ele. Porque nós fazemos um andaime de madeira para levantar as paredes, e ele com dor na coluna, recomendação médica, não faz esforço, não sobe escada, não sobe na altura, não carrega peso, e ele lá construindo a igreja. E eu olhava aquilo e dizia, pastor, pelo amor de Deus, deixa que eu subo, deixa que eu faço, o Senhor só me ensina, diz o que é para fazer, que eu faço, eu alcanço. E a pastora Maria Teresa quase se descabelando, dizendo, ô, desce aí. E ele subia, ele fazia lá com dor. Eu lembro que muitas vezes ele descia, ia lá, tomava uma injeção para dor e voltava para a obra. Por muito tempo eu vivi isso servindo. Eu lembro, naquela época a gente chamava de diaconato, né? Os voluntários da igreja. O diaconato da igreja era tudo senhorinha, de idade, assim. Tinha a irmã Gina, o pastor Rogério conheceu. Irmãzinha, uma senhorinha, bem franzininha, pequenininha. E eu, adolescente, jovem, adolescente, cheguei na igreja, estava lá caminhando, aprendendo, e eu olhava elas. Elas iam uma vez por semana limpar a igreja. Ela colocava a escadinha de água e ela subia para limpar os ventiladores, que era alto. Ficava no alto. Aquilo começou a me dar um nervoso. Imagina se essa senhora cai dessa escada, já era. E aí eu disse, não, isso não pode acontecer. Não, estou aqui, tenho saúde. Aí eu falei, tia Gina, a partir de hoje, todos os dias que vocês vierem limpar a igreja, eu vou vir junto e eu limpo os ventiladores. Pode deixar os ventiladores, tudo que for do alto, deixa para mim. E aí eu ia para a igreja, porque a palavra da igreja não era diácono, não era nada da igreja, né? Era só irmão da igreja, que vem disso, por isso, o baterista. E aí eu estou lá limpando os ventiladores, limpando os ventiladores, todo dia os ventiladores. Aí ela, e a tia Gina era quase um general. Ela era bem franzininha, pequenininha, mas Deus o livre. Você tirar uma com ela. Ó, a mulher era valente. Fala lá, Luiz, limpa lá, ó. Se não for bem limpo lá. Ó, tem que limpar. E a gente limpava. E ela foi por muitos anos líder de diaconato da igreja. Uma mulher de Deus. Foi assim que eu comecei a servir. Então hoje servir, para mim, não existe igreja sem serviço. Não existe igreja sem coisa para fazer. Tem certeza que se a gente sentar com o pastor Rogério na nossa, o que tem que fazer na igreja? Vai ter uma lista gigante. Vai desenrolar uma lista assim, dizer, ó, tudo isso aqui a gente tem para fazer. E vai continuar, essa lista vai continuar crescendo, porque a gente quer crescer como igreja, amém? Então vai ter serviço. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa trilhar uma jornada de serviço, servir. Jesus nos deu o exemplo, ele veio servir, não para ser servido, ele serviu. Ele veio, se humilhou e serviu cada um de nós em amor. Hoje, varrer uma igreja, hoje fazer, sei lá, levantar umas paredes, fazer uma pintura, é tão pouco diante de tudo aquilo que Deus fez. E eu estou sempre envolvido lá na igreja no serviço. Até porque é um ministério lá. Então eu estou lá, tem multidão, eu estou lá, a gente está sempre na volta, vamos servir a igreja. Eu lembro quando a gente veio aqui, né, a primeira vez, os pastores da disse, cara, deviam fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E a gente saiu do prédio lá, eu fiz a instalação elétrica no prédio, das luzes, a gente botou, e disse, que vamos servir. Eu chego na igreja, se tem alguma coisa para fazer. Eu lembro que muitas das vezes eu saía de Santa Rosa, ia para Rio Grande, e aí eu olhava, lá a igreja obviamente tem muito mais coisa para fazer, porque é maior, né? E aí eu chegava lá, tinha uma coisa, eu dizia para o meu dado, vamos um alicate, uma chave aí que eu vou consertar, ali, eu vou consertar. A gente já ia fazendo alguma coisa, já chamava o irmão, dizendo, não, vamos dar um jeito ali, vamos dar um jeito lá, e a gente está sempre servindo a Deus, servindo a igreja com amor. Versículo 34 e 35, esses dois eu não li, então eu quero ler agora. Trilhe uma jornada de serviço. Davi, entretanto, disse a Saul, eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão e um urso, eu levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Davi
Davi tinha muitos exemplos sobre servir, esse era o seu cotidiano. Davi era um pastor de ovelhas. Ele servia em dias felizes e em dias tristes, dias de sol e dias de chuva, dias onde alguém via e quando ninguém estava olhando. Davi servia em todo o tempo. Servir molda o seu coração, servir te leva para mais perto do seu chamado, servir te conecta a Deus e a sua família espiritual, para você viver o poder da obediência. Trilhe a jornada de maturidade. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 47, eu também não li. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha quanta coisa Davi vive por obediência. Seja maduro, tenha maturidade espiritual, busque maturidade espiritual, busque fundamento espiritual. Sabe, a gente vive um tempo, querido, que muitas pessoas elas não querem se aprofundar na palavra, que elas não querem obedecer, elas querem só em parte. E isso é tão perigoso, porque você talvez não vai ser salvo, porque você não se entregou por completo. Porque se você está vivendo um evangelho de metade, isso é tão sério, igreja, porque nós queremos crescer, nós queremos viver milagres, nós queremos viver grandes coisas na nossa vida, porém nós não estamos vivendo, tendo maturidade para entender o que Deus está pedindo para nós. Eu sei que muitas das coisas às vezes parece assustador. Talvez o que está diante de você nos dias de hoje é um gigante. Talvez você está tendo que lidar com muitas frustrações anteriores. Bem, deixa eu te dizer, você está num lugar que não é porque é a minha igreja. Eu digo minha, não porque eu sou dono dela, mas porque eu faço parte dela, porque eu pertenço a ela. E você está num lugar que foi gerado no coração de Deus. Você está num lugar que essa semente ela foi regada com lágrimas, com muito serviço. Ela foi regada com muita oração, muito jejum. Sabe, como eu disse aqui no início, eu tenho muito temor em subir nesse altar. Eu tenho muito temor quando eu abro as escrituras, quando eu escrevo uma mensagem, quando eu vou pregar, eu tenho muito temor. Então você está num lugar abençoado de fato, querido. Não é clichê, não é frase de efeito. Eu não estou aqui dizendo para você, não, para você vir e ficar aqui ser membro dessa igreja. Não, eu estou dizendo para você que você está aqui porque Cristo te trouxe até aqui, para você conhecer um lugar que não é para você frequentar, mas é para você pertencer. Nós não falamos isso como frase de efeito, seja bem-vindo. Então, se você não está numa igreja para frequentar, numa família para pertencer, como frase de efeito, nós estamos falando isso como convicção. Isso é quem nós somos. Nós somos uma família cheia de defeitos, porém trabalhando cada um deles em amor, para gerar filhos no amor de Cristo, para ganhar almas no amor de Cristo. Queridos, nós não somos perfeitos, nós não somos uma igreja perfeita e não vamos ser, porque se nós fôssemos perfeitos, Jesus já tinha voltado. Porém nós estamos caminhando em santidade, buscando dia após dia, com temor, dizendo: Senhor, nós estamos diante de Ti como igreja e queremos permanecer santos na santidade. Senhor, nos ajuda. Nós vivemos dependentes de Deus.
Amém? Amém. Amém? Amém. Nós somos totalmente dependentes de Deus, mas por isso nós precisamos ser maduros o suficiente para entender isso. Talvez vai ter situações aqui que o pastor Rogério vai falar e você não vai concordar tanto. Está tudo bem. Afinal de contas, nós somos muitas cabeças aqui, né? Cada um pensa talvez de uma forma. Porém, a bênção está na obediência. O poder sobrenatural de Deus está na obediência. Pastor Leonardo, a gente tem algumas reuniões e às vezes ele dá algumas lições e eu olho para ele assim, poxa, meu irmão, como eu te amo. E eu tenho alguns privilégios de irmão, né? De ser irmão do pastor sênior da nossa igreja. Então, às vezes eu posso falar com ele como irmão, né? Eu digo, poxa, meu irmão, tu me joga nada, né? Mas eu te amo, eu vou obedecer. Eu não concordo todas as vezes com ele, porém eu obedeço todas as vezes a ele. Porque Deus deu uma visão para aquele homem. Deus colocou aquele homem como pastor sênior da igreja de São das Águas. Então, eu sei o que ele carrega, eu sei o preço que ele pagou, eu conheço o coração dele. Por mais que às vezes eu não concorde, eu vou lá e faço como se eu concordasse com a maior convicção do mundo. Eu passo a concordar em obediência e Deus surpreende. Deus surpreende. Então vai ter momentos que o pastor Rogério vai dizer, ei, vamos tirar esse violão daqui e botar para mim. Você vai, eu preferia ali, mas você vai colocar lá, porque você escolheu obedecer. Vai ter momentos que Deus vai dizer para você, ei, filho, na hora de levantar da cadeira, tem serviço na igreja para fazer. Sabe, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que, assim como Davi, estão escondidos lá no pasto. Sabe, se escondendo. Davi estava escondido. Mas Deus quer te trazer para a batalha, para te colocar diante do gigante, para você derrubar o gigante e servir. E servir. Servir e ser visto por Deus. Amém? Eu tenho certeza que tem ministérios aqui. Tem gente aqui que poderia estar ajudando o pastor Rogério e não está. Ele está se escondendo. Eu vou ficar aqui, estou confortável aqui. Mas, ei, está na hora de você sair da zona de conforto. Está na hora de você obedecer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Amém? Amém? Só quem tem comunhão com Deus irá ver os gigantes caindo. Eu estou caminhando para o fim. Povo cristão, mas sem comunhão com Deus, fica amedrontado diante do gigante. Existem dois tipos de pessoas: os que pagam o preço e os que não pagam. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos o gigante lá afrontando o povo de Israel, afrontando o exército. A gente está diante de um rei que agiu em desobediência. Porém, existe um menino que ousou obedecer. Estamos diante de duas pessoas, dois tipos de pessoas. Um que não quis pagar o preço, e outro que se colocou diante do gigante para pagar o preço. E por causa dessa obediência viveu, se tornou rei. Davi viveu o extraordinário de Deus. Deus quer te levantar para enfrentar os inimigos das nações. Só os obedientes serão lembrados pela história. A geração de Davi viu coisas sobrenaturais, tudo porque um homem decidiu obedecer. Nunca viu um sim para Deus dar errado. E aí, obviamente, eu não vou ler o texto, mas Davi então vai para a guerra, vai para a batalha. Lembra? Deixa eu lembrar um pouquinho antes. Tá? O rei Saul ainda tenta dar para Davi espada, escudo, armadura. Porém, Davi era tão menino
não deu, não serviu em Davi. E aí Davi entende que ele não está lutando com armas naturais, ele está lutando em nome do Senhor. Talvez você passou a vida inteira tentando lutar com armas naturais. É tempo de sobrenatural. É tempo de obedecer a Deus. É tempo de viver em obediência. É tempo de se curvar às Escrituras e dizer: Senhor, eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposta a pagar o preço. Eu estou aqui, Senhor, e quero obedecer o que o Senhor tem para mim. Ah, é o gigante que eu vou derrubar, é a muralha, ah, é o mar que eu vou ter que atravessar, é a tempestade que eu vou ter que enfrentar. É, querido, porém Deus está na batalha com você. Porém você está lutando no nome do Senhor. Deus quer te levar a viver o extraordinário. Mas você precisa viver em obediência. Escolha obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é experimentar o sobrenatural de Deus. Obedecer é dizer sim para Deus. É dizer sim, Jesus. Eu reconheço o sacrifício da cruz e eu obedeço a palavra. Obediência gera bênção. Amém? Você pode se colocar de pé. Sabe, igreja, isso nem estava botado na minha mensagem. Mas eu conheço, ou melhor, o pastor Rogério me conhece há bastante tempo. Né? Há bastante tempo o pastor Rogério me conhece. Obviamente a gente se conhece há bastante tempo. Eu não estou fazendo aqui nenhuma puxa-saquismo, alguma coisa desse tipo, não. Mas eu honro a vida dele. Eu amo o coração desse homem. O pastor Rogério, quando ele veio fazer parte da nossa igreja, ele se disponibilizou a fazer, e a gente já conversou muitas vezes também sobre isso. E eu vejo o coração dele disposto a obedecer. Eu lembro de muitas vezes ele perguntando: pastor, como é que a gente vai fazer, como é que é a visão, como é que ele entender toda a visão da igreja. Quero fazer, tem que ser feito como tem que ser feito. E isso, infelizmente, às vezes é tão raro de ver, que às vezes a gente vem cheio de convicções nossas, pensamentos nossos, ao meu jeito de fazer, o meu jeito, a minha. A gente tem muito disso. E às vezes falta humildade da gente entender que existe uma direção de Deus, existe algo que Deus está fazendo, e eu preciso me submeter se eu quero viver isso. E o pastor Rogério tem feito isso. E o fruto, nós de estarmos aqui num prédio novo, maior, vivendo o crescimento da igreja, é gerado na obediência desse homem, dessa família pastoral. Sabe? Eu honro a vida dele, eu olho o coração dele, vejo um coração gigante, disposto a viver de fato o Evangelho de Cristo. Já pagou tanto preço, né? Se a gente for falar de pagar preço aqui, irmão, mas que Deus tem honrado, vai continuar honrando sem dúvida. Se você, como igreja de Barra Velha, quer viver o extraordinário de Deus, dá a mão para esse homem. Olha para ele, pastor, manda, fala, que eu vou junto. Sabe, como eu disse para vocês, eu tive 3 pastores que foram importantes na minha vida, que marcaram a minha história: o pastor Henrique, o pastor Davi e o pastor Leonardo. Eu até compartilhava com o William na viagem. O William é líder da
me trazer aqui, né? Veio me acompanhar. Pegou o carro dele e trouxe até aqui. E nós estamos falando, eu vim contando um pouco da história dos pastores que passaram na minha vida, da história do pastor Davi na minha vida. E homens que compartilharam o coração comigo, me ensinaram com muito amor, porém, com muita cobrança, com muita rigidez. Pensa que foi tudo lá, carinho, não, tinha também um puxão de orelha, sabe? Mas eu honro a vida deles, porque hoje, se eu vivo debaixo da graça de Deus, porque esses homens investiram tempo na minha vida, me corrigindo, dizendo: ei, não é assim. Eu me sujeitei em obediência a todos eles, e por causa da obediência Deus me trouxe onde eu estou hoje. E digo mais para vocês, foi um tempo em que eu fui muito criticado. Porque tu diz sim para tudo que o pastor fala, sim. Pessoas que às vezes saem da igreja e dizem: porque você diz sim, você vai ficar, você diz sim. Deus me levou a viver. Obviamente eu não vou contar a minha história toda aqui, porque é bem longa, muita coisa que a gente já viu, apesar da juventude, como eu disse, né? Mas eu já vivi grandes coisas. Deus já me levou para longe, me trouxe de volta. Eu já profissionalmente já realizei sonhos profissionais, né? Eu trabalhei a minha vida toda. Se você olhasse para o cenário da minha vida, você dizer: esse guri não vai ser nada. Deus, na sua infinita misericórdia, me tira do nada e me põe para liderar uma empresa, para ser gerente de uma rede, de uma loja e crescer profissionalmente lá. Aí Deus me tira de lá, leva de volta para Rio Grande, aí todo mundo olha: esse guri não vai ser nada. Deus me toca dentro do pau naval, me toca meses carregado de eletroinstrumentação e trabalho por mais de 10 anos com isso na minha vida, realizado profissionalmente, ganhando super bem, trabalhando super bem em algo que eu amo fazer. Você perguntava para mim: pastor, o senhor ama? Qual é a sua profissão que o senhor ama? Eletroinstrumentação. Qual é a profissão hoje do senhor? Hoje eu sou servo legal. A senhora não trabalha mais com isso? Não, só na igreja. Precisa arrumar uma elétrica lá, eu vou lá e arrumo. Pastor, o senhor estaria melhor financeiramente onde? Na construção naval, sem problema. Mas eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi viver por fé e não por vista. Eu escolhi me sujeitar àquilo que Deus de fato me chamou para fazer nessa terra. E por isso eu tenho vivido milagres. Se você tem um milagre grande que você espera viver nesses dias, talvez Deus me trouxe lá de Rio Grande, para essa data, para essa noite, para esse lugar, só para te dizer: é hora de obedecer. Você pode fechar os seus olhos.